Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão. Para começar o programa hoje, nós vamos conversar sobre microfisioterapia nas crianças, exatamente isso. E está conosco Claudete Romanizem, que é a fisioterapeuta com formação em microfisioterapia, lá da Clínica Ser, e ela que vai falar com a gente sobre isso. Como vai, Claudete? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, Marcelo? Tudo jóia, tudo bem. Tá bom. Então, vamos começar falando do tema. A microfisioterapia pode ser realizada em crianças? A partir de quando? Pode, deve. Ela é uma terapia suave, natural, né? Não tem contraindicação, é só com toques leves. Então, a gente atende aí desde recém-nascidos até o final da infância ali, que a gente considera aí 10, 11 anos, né? Mais ou menos, depois a gente já considera adolescente. E o que a gente vai fazer? Estimular o próprio corpo da criança a reagir de forma que ela mesma utilize as forças internas e não precise utilizar um medicamento ou algo externo. Então, eu atendo as crianças que já vêm com algum sintoma, alguma patologia, e também pais que trazem para uma prevenção, para a gente estudar o corpo da criança, ver se tem algo que ela já traz aí da gravidez, do parto, do ambiente familiar, alguma coisa que possa vir a influenciar a saúde dela. Então, a gente já faz aí também um trabalho preventivo com essas crianças. E no caso dos bebês, Claudete, o que leva as mães a procurarem a microfisioterapia? Bom, segundo os pediatras, as duas queixas mais comuns das mães: doutor, meu filho não come, doutor, meu filho não dorme. Então, o sono e a alimentação também, né, do que eu recebo no consultório, são as queixas mais comuns. Então, distúrbios do sono, a criança que tem um sono, o bebê que tem um sono agitado, só dorme no colo, só dorme na cama dos pais. E também as questões de alimentação, dificuldade na amamentação, dificuldade na introdução alimentar, alergia, intolerância, né, intolerância a leite, intolerância a algum alimento. Então, tudo isso traz um desgaste, né, físico e emocional para toda a família. Então, a gente auxilia aí a equilibrar o corpo da criança para que ela possa fluir nessas duas questões aí com mais tranquilidade. Quais as causas desses sintomas nos bebês, Claudete? Bom, no caso dos bebês é muito interessante, porque como eles não falam, os pais não entendem, né, o que está trazendo esse desconforto, por que essa criança chora tanto. Então, nós vamos investigar as memórias, né, porque o corpo da criança ele vai trazer para a gente as marcas, as memórias do que ela vivenciou, desde a concepção. Então, a gente vai achar, né, no corpo dela marcas, por exemplo, ela foi desejada, ela foi planejada, foi uma inseminação, né, uma fertilização in vitro, tudo isso afeta, né, a criança. Houveram abortos antes dessa criança ser concebida? Como é que foi o ambiente dentro do útero e o ambiente familiar? A mãe usava drogas, a mãe usou medicamentos, fazia algum tratamento, tinha depressão, passou por algum estresse? Então, como é que está esse ambiente hoje? Tudo isso vai influenciar a saúde física e emocional da criança. Então, nós vamos realizar essas correções para que essas memórias se suavizem no corpo dela e não afetem mais a saúde e o comportamento dela. E nas crianças maiores, quais são os sintomas mais comuns que você recebe no consultório? Bom, neste momento pós-pandemia, muitas questões comportamentais. Crianças com muitos medos, crianças que estão com dificuldade de voltar para a escola, de deixar a casa, deixar a família e ir para a escola. Mas no contexto geral, eu recebo crianças que se inflamam muito, né? Vivem com o ouvido inflamado, pulmão inflamado, garganta inflamada, infecções recorrentes, né? Alergias, as questões do desenvolvimento, dificuldade de sair da fralda. Muitas crianças que não conseguem, têm medo de usar o vaso sanitário, tem questões assim no próprio desenvolvimento, no aprendizado, atrasos na fala, no desenvolvimento, timidez excessiva, automutilação, crianças que já se automutilam. Então, tudo isso, acho que as crianças estão absorvendo muitas questões dos adultos, né? Estão adoecendo. Então, tudo isso indica que está em desequilíbrio. Tem algum desequilíbrio que precisa ser tratado ali na criança, né? Vamos, inclusive, falar das crianças adotadas. Qual que seria o papel da microfisioterapia nesse caso? Bom, no caso das crianças adotadas, o trabalho é muito especial, porque os pais muitas vezes não têm informação, não sabem o que a criança passou, se ela, né, ou na gestação, ou mesmo depois de nascida, o que ela pode trazer de questões hereditárias. Então, a criança, o corpo da criança vai ser como um livro, né, que nós vamos abrir
para entender um pouco melhor a história dessa criança, acessar essas informações e fazer as liberações para que essa criança e essa família possam ter uma vida mais tranquila e ela possa se desenvolver, possa ter um melhor desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco também das crianças com deficiência física ou mental. Elas podem se beneficiar com a microfisioterapia, Claudete? Sim, Marcela, a microfisioterapia é uma técnica passiva. Então, nós vamos realizar, né? Então, a criança ela não precisa participar ali. O corpo dela vai participar, mas também de forma passiva. Então, as crianças com deficiência, com síndrome, elas respondem muito bem à microfisioterapia, melhoram sintomas, melhoram o desenvolvimento, melhoram a evolução. Então, é uma ótima técnica para executar com elas também. Você falou agora há pouco das informações que você tem que obter em todas essas crianças. E quais locais do corpo, Claudete, da criança você encontra essas informações? Bom, a gente vê o corpo da criança como um HD, né? Como se fosse um HD externo, cheio de informações, mas elas têm que ser decodificadas, né? Têm que ser traduzidas. Com as nossas mãos nós vamos traduzir essas informações. As informações estão no corpo todo, desde a cabeça até o dedinho do pé mesmo. A gente encontra informações no corpo da criança de acordo com aproximadamente 500 mapas aí que a microfisioterapia já tem. Mas só para citar um exemplo, na clavícula, na região da clavícula, a gente pode acessar informações de acúmulo de toxinas, medicamentos, vacinas, tudo aquilo que o corpo não metabolizou, a gente pode acessar e liberar. Na região da virilha, aqui na região inguinal, medos, a gente pode acessar sinais que a criança acumulou, situações que geraram medo e a gente pode liberar. Tem também sinais do corpo, locais no corpo da criança, pontos que falam sobre o não dito, coisas que a criança não falou, que não foram ditas, ou pela criança ou pela família, alguma coisa que está no ar e a gente pode também liberar. E a gente vai sentir debaixo das nossas mãos o corpo vir buscar essa correção e aquilo se acalmar no corpo da criança. É muito especial. Como que é realizada, aliás, por curiosidade, como é realizada uma sessão de microfisioterapia nas crianças? Olha, cada idade tem sua especificidade, né? Os bebês é tranquilo, porque quanto menores, eles podem, a gente pode fazer a sessão no colo da mãe, ela pode até, se precisar amamentar, a criança alimentar durante a sessão, ela pode alimentar. O ambiente é tranquilo, o atendimento é individualizado, então é muito tranquilo. Nas maiores, a gente já utiliza os recursos, coloca um celular com desenhinho, né, que a mãe sabe que já é de hábito da criança, a gente pode fazer ali, colocar uns brinquedinhos, algo para ela rabiscar. Então, a gente vai distraindo a criança e vai executando, mas normalmente elas aceitam muito bem. E há alguma orientação especial depois da sessão, Claudete? Olha, após a sessão, ela pode sentir mais sede e mais sono. Normalmente, as crianças têm menos reação, vamos dizer assim, do que os adultos. Mas oferecer um pouquinho mais de líquido, mais amamentação, deixar ela dormir um pouquinho mais, porque durante 2 meses isso vai ficar trabalhando no corpo da criança, mas essas reaçõezinhas, em 2 dias, ela já volta ao metabolismo normal dela. Claudete Romanizzi, muito obrigado, grande abraço, até a próxima, hein? Até a próxima, muito obrigada. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser.
Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Aldemar Mascarenhas, comentarista do programa e presidente do Sindicato dos Lotéricos do Paraná. Como vai, Aldemar? Eu estou bem, Marcelo. Após uma semana corrida, né? Estivemos em Brasília, fazendo a nossa via sacra, sempre na luta pelos interesses da classe que eu represento, a nível de Paraná e a nível de Brasil, que é o segmento das loterias do Brasil. E deu certo? Graças a Deus, nós estamos avançando. Nós temos uma PEC, que é uma PEC que visa a segurança, trazer de volta a segurança jurídica aos contratos anteriores à Constituição de 88. E, graças a Deus, se tem uma coisa que os lotéricos têm que ficarem envaidecidos, é do carinho com que o Congresso nos trata. Opa! O carinho, o Congresso Nacional, os parlamentares têm, assim, uma admiração pelo nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é um trabalho social, é um trabalho que de coisinha, um trabalho formiguinha e que tem dado certo, que tem levado cidadania aos 4 cantos do país, nos mais longínquos municípios de cada estado. Para nós isso é um motivo de muita alegria, muita satisfação e reconhecido pelos parlamentares que compõem hoje o Congresso Nacional. Inclusive você esteve com um dos deputados de maior polêmica por causa da relação com o Supremo, o Daniel Silveira. Sim, muito solícita, muito simpático, esteve lá na CCJ, conversamos bastante com ele, o pessoal tirou bastante foto e ele, onde ele passa, ele é uma figura realmente notada, né? E isso é feito da divulgação da mídia, né? Dos fatos que antecederam ele e STF, essa coisa toda. E ele se tornou uma figura notável dentro do Congresso Nacional e continua percorrendo os corredores lá com toda a liberdade que é peculiar do parlamentar. Falando em Congresso, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou em CPI da Petrobras, certo? O Bolsonaro apoia. O que você acha? Precisa saber por que os preços não baixam, só sobem? Olha, Marcelo, é preciso saber onde é que está o gargalo dessa grande discussão no Brasil, né? Essa questão dos combustíveis. Parece que há uma coisa aí que não tem explicação nenhuma. A Petrobras tem que sacrificar um pouco os seus ganhos, os seus resultados em função da sociedade, porque, afinal de contas, é uma empresa pública, né? É uma empresa pública e deve dar a sua cota de contribuição para amenizar a vida dos brasileiros. Mas não é isso que está acontecendo. Então está chegando ao ponto de pedir uma CPI, com apoio, inclusive, do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente da República, para esclarecer essa dúvida para o povo. Porque é inadmissível, Marcelo. É onde se paga a gasolina mais cara do mundo, está aqui no Brasil. É, coisa de louco. Parece que a Petrobras está instrumentalizada pelo mal. Ninguém ali dentro tem o bom senso de dizer, gente, peraí, nós estamos chegando a patamares insuportáveis. Porque na medida que 1 litro de óleo diesel custa R$ 7,00 e alguma coisa, você está inviabilizando o país. E é ano de eleição, e aí ninguém sabe qual é esse propósito. Porque você sabe que as empresas públicas brasileiras, todas elas estão instrumentalizadas. Através de idealismos políticos. Nós sabemos disso. Eu convivo em Brasília diretamente e sei como é que é aquilo lá. Ninguém pensa no país. Ninguém pensa no país. O cara só pensa no seu eu, no seu ego próprio.
e a sociedade que se dane. Então é preciso trazer a luz da verdade, através de uma CPI, para saber por quê, e a justificativa por quê que o combustível brasileiro é tão caro assim. Você falou em ano de eleição, né? Você viu na Colômbia a abstenção ganhou a eleição, na verdade, porque teve mais votos, mais gente que não foi votar, que se absteve, do que os votos para o candidato que venceu, que é um candidato de esquerda lá. O que você achou? Pode se repetir no Brasil ano que vem isso? Olha, isso é temerário. Ano que vem não, eu nunca tinha acompanhado isso, eu nunca tinha visto. Mas eu confesso a você que isso é preocupante. Você já imaginou aqui no Brasil? Porque você sabe que o presidente atual não é unanimidade. Ele tem aí a sua fatia de preferências e votos, o candidato de oposição também tem, os outros não estão fazendo frente nenhuma e as pessoas se acomodam, Marcelo. E o perigo está onde? Está exatamente na classe jovem. A classe jovem é muito imediatista, ele pensa no agora. Ele não pensa que o seu ato de agora, o efeito será amanhã. Por isso é importante você, jovem, ir às eleições, participar, avaliar o candidato que realmente traz uma proposta, porque o mundo do socialismo, na minha opinião, eu sou um democrata, só que eu acho que o mundo do socialismo não tem dado certo em lugar nenhum do mundo. E agora diz que tem uma bolsa, como é que é? A poupança solidária. A Dilma que falou, é um projeto que ela diz que está no projeto dele. Que é o projeto do PT, que diz que ela não houve tempo suficiente para ela implantar no governo dela, mas que a proposta, se eles ganharem a eleição, vai ser implementada aqui no Brasil. Então você que tem dinheiro na poupança, fique de olho, porque se a esquerda ganhar, isso é promessa deles. Né? Você tem lá 100 mil reais na poupança, eles vão pegar 50 e distribuir entre os pobres. E os 50 você fica com ele. Esse dinheiro foi ganho de uma maneira fruto do seu trabalho. Você acha correto isso? Cadê o estímulo do cidadão querer crescer, né, Marcelo? Isso castra a possibilidade das pessoas de quererem evoluir na vida. É aquele modelo do comodismo. Olha, na verdade, o socialismo é um modelo assim. Eles coordenam tudo para que os súditos tenham um tratamento igualitário. Mas os privilégios só vêm para os líderes. Esses ficam com o pedaço maior da fatia e nunca serão atingidos. Infelizmente é isso. O modelo democrático é diferente. É uma divisão proporcional, permitindo a livre iniciativa se crescer, participar dentro de um mercado competitivo e fazer com que as coisas aconteçam. Isso não chegou ainda ao ideal aqui no Brasil, mas poderia chegar, Marcelo, desde que os governos tivessem planejamento, tivessem um plano de ação. Mas no Brasil não se tem plano de ação. Aqui é tudo acode aqui, acode acolá, por isso que a coisa não tem dado certo. Loterias. Loterias é o seguinte, nós estamos aí com a mais milionária, cada vez mais, até agora não deu ganhador, né? A Mega Sena acumulada, a Quina de São João aí com esse fator de prêmio fantástico, né? E nós estamos sempre aí na frente, tentando fazer das loterias o melhor negócio desse país, porque, olha, a sorte é cega e ninguém vê, meu amigo. A vontade de ganhar tira o medo de perder. Vai lá na Lotérica Colimas ou na lotérica da sua preferência e faça as suas apostas. Grande abraço, Ademar. Um grande abraço, Marcelo, um grande abraço à senhora que estão em casa, uma boa noite. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. É o momento agora no programa Militão e Militão de falar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelay, comentarista do programa, que está aqui conosco. Scandelay, como vai? Bem, Marcelo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E hoje nós queremos falar um pouco da euforia. Euforia. Da existência. Lembrando que ontem, dia 24 de junho, foi dia de São João. Exato. São João é o santo festeiro. Um santo que gostava, fazia as coisas boas, mas no sentido festeiro. E eu creio... Tinha uma alegria. Isso, eu creio hoje, piamente, que ele foi talvez até um dos maiores homens que a gente possa imaginar, porque ele tinha alegria de viver. E nós temos que ter essa alegria pela vida, a gratidão pela nossa existência. Mas a gente está vendo um sentido contrário hoje, principalmente na juventude. E para isso... Um desânimo, uma tristeza de viver. Nós vamos ler uma matéria que o Shapiro, mais uma vez, escreveu, dia 23/2, né? Foi. Na Folha de Londrina, em que ele dá uma ideia do que está ocorrendo hoje na questão do trabalho em si. Você pode ler para nós, Marcelo? O título é O Novo Apagão de Mão de Obra. Profissionais desempregados me procuram para que eu os encaminhe às empresas onde atuo em consultoria. Na semana passada, uma pessoa que me atendia com frequência numa loja encontrou-me num café e pediu que eu a indicasse. Sua situação financeira está apertada e uma vaga de emprego tornou-se uma necessidade urgente. Sabendo de 2 lojistas amigos meus que estão na busca de mão de obra, mencionei suas lojas e disse que teria prazer em referenciar a eles. Nesse momento, ela expôs sua condição. Não me interesso por lojas de shopping, não quero trabalhar aos sábados e domingos. Bem, eu respondi, você tem todo o direito, mas nesse caso o emprego não é a sua necessidade. E prossegui, eu gosto de chocolate, de vinho e de frutas. Muitas vezes eu preciso disso, mas eu necessito de ar, de água e de sustento. E o meu sustento eu só obtenho pelo trabalho. Empresários brasileiros de todos os segmentos me questionaram sobre onde estão os milhões de desempregados deste país, quando não se consegue um só que se habilite a ocupar vagas abertas há meses em suas empresas. Talvez a explicação seja filosófica, sociológica ou até mística, mas enquanto esses tais milhões de desempregados impõem suas condições de não trabalhar tal dia, tal período, ou sob esta ou aquela situação, eles de verdade não necessitam. Quem tem necessidade terá disposição e urgência em supri-la. E é começando com vontade e esforço que as oportunidades aparecem e se convertem em novas visões e resultados crescentes. Comodismo e a espera de que tudo chegue pronto de mão beijada são as causas de 100% das decepções em 100% dos casos. É isso mesmo.
Não é isso, Marcelo? Eu também vejo um monte de empresa, procura-se. Tem cara que fala assim, se chegar o cara topar trabalhar agora, já começa agora. Veja bem, como nós temos lá a nossa empresa, né? E isso a gente tem assim de pronto. Nós temos alguns casos bastante específicos, por exemplo, que a pessoa pede para trabalhar e quando pede a gente então emprega. Teve esses dias que ficou 3 dias trabalhando. Nossa! No quarto dia, não gostei, eu vou embora. Simples assim. E o cara já tem 27 anos. Ou seja, não é uma criança, né? Então, gente, efetivamente, o que está acontecendo na nação brasileira é um anti-São João, que é essa vontade de não trabalhar e receber encostado no governo ou no INPS e assim vai. Nós temos uma funcionária que já está afastada do trabalho uns 8 anos. Não, louco! Ela não dá baixa na carteira, fica recebendo do INPS, mas a gente fica com esse ônus lá. 8 anos afastado? Ou mais. Nós temos lá no Clube do Truco também uma situação semelhante. Então, o que está ocorrendo na nação brasileira e no povo, de um modo geral, é essa incapacidade da permanência no trabalho. As pessoas hoje, os jovens, eles estão muito voláteis, volúveis e qualquer coisa eles se perdem. Por quê? Porque você, pai, você, mãe, é responsável por isso daqui que está acontecendo na humanidade hoje. Vocês deixaram eles muito frouxo, muito solto. Não pode. Pai e mãe tem que pegar o filho desde cedo. 6, 7 anos já começa a dar responsabilidade. Que senão não vai amadurecer nunca. Que se deixar, como está aí hoje, só depois dos 16 anos, já era, velho. Não dá nada, né? Não dá mais nada, já foi, tá? Então, pai, veja que você tem mais essa responsabilidade de passar para a tua filha e para o teu filho, de tal sorte que eles criem responsabilidade e saibam que para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Não tem outro jeito, né? Não. Tem. Pode roubar, pode vender droga. Mas essa carreira aí é complicada, né? Essa carreira não presta. Ela é curta. Exato, não dura. Ela tem vida muito rápida. Tá? A longevidade, pai e mãe, ela está em que você ensine o teu filho, a tua filha, a indicação de um trabalho não estafante, que também tem o trabalho estafante também. Sim. Tem, tá? Pode estafar e você tem que ensinar ao teu filho que trabalhar é um prazer. E não um fardo, né? E não um fardo. Então, gente, olha quantas coisas nós temos que fazer na vida, dentro da sucessão familiar, até dormir bem. Se você coloca teu filho na cama cedo, ele vai levantar mais cedo, com disposição, até nisso. Exato. Então, pai, o mundo precisa de você mais do que nunca precisou, ou sempre precisou. Pai e mãe, esta é a nossa responsabilidade, é transmitir aos nossos sucessores o direito de viver como São João. Viver bem, trabalhar, fazer as causas justas, até tornar-se santo. Foi fato. É o que é ser santo? Ser santo é você, ou eu e nós, termos feito tudo o que tem que ser feito com critério, com seriedade, com competência e principalmente com responsabilidade. Então, pai e mãe, vocês são responsáveis por esse caos que está acontecendo na questão da mão de obra no Brasil e no mundo. Põe teus filhos cedo
a responsabilidade do trabalho e a honra de trabalhar e ganhar dinheiro. Ok, gente? Mais uma vez, nosso muito obrigado. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos falar sobre concessão de benefícios previdenciários. Para falar sobre isso está conosco um advogado muito atuante nessa área, que é o Dr. N. Vieira Júnior, sócio-advogado do escritório Vieira, Nogueira e Simões, advogados associados. Inclusive ele é pós-graduado e especialista na área de previdência. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite a todos os telespectadores e que nos ouvem. É um imenso prazer estar aqui na presença. Prazer é nosso. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre direito previdenciário. Hoje trataremos sobre um tema que é muito recorrente, um direito previdenciário que refere-se à pensão por morte. E muita gente desconhece o que tem direito e o que não tem, né? Existem algumas dúvidas, questões recorrentes, que até muitas vezes profissionais da área do direito acabam se confundindo, mas hoje a gente vai estar aqui para esclarecer. Até os advogados. Quem tem direito, doutor, à pensão por morte? Bom, nós temos duas classificações. A gente tem uma classificação ali prevista na lei, que tem um rol de pessoas que teriam direito, e temos uma outra classificação também, que vai subdividir de acordo com a jurisprudência. Nós temos pessoas com vínculo de parentesco e com grau de codependência para com essa pessoa falecida, que também tem direito à pensão por morte. Por exemplo, cônjuges divorciados, separados, de fato, tem direito à pensão por morte ou não? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Fatalmente já foi até o escritório, gente falou, eu sou separado, morreu, quero a pensão. Inclusive, profissionais da área sempre fazem esse tipo de confusão. Por quê? O cônjuge separado judicialmente ou de fato, ou até mesmo divorciado, mas que venha recebendo do ex-cônjuge ou companheiro a pensão de alimentos, terá direito à pensão por morte justamente por conta da comprovação da dependência. Então,
a separação, o divórcio não impede a concessão da pensão por morte. Você estava recebendo a pensão, morreu o ex-marido ou a ex-mulher, né? Hoje tem isso também, não é, doutor? Exatamente. Agora, e se houver concorrência de dependentes do mesmo grau, como será paga a pensão por morte? Ou seja, se o cara tem, vamos dar, outra esposa, já casou de novo, não é? Como é que fica? Nesse caso, uma vez que comprovado na mesma linha ali de codependência, as pessoas com similaridade, nós teremos o rateio do valor da pensão paga. Então, um exemplo, a pensão paga no valor do salário mínimo, temos 2 pessoas no mesmo grau de dependência, a pensão será pago individualmente e igualitariamente para cada um. Melhor dividir do que ficar sem nada, não é? Exatamente. Agora, e tem prazo para requerer pensão por morte? Temos 3 prazos distintos, Marcelo, que é interessante a gente comunicar. Que, primeiro, o prazo de 180 dias para as pessoas menores de 6 anos, que têm ali a dependência. Temos outro prazo para 90 dias, para requerimento administrativo, para aquelas pessoas que também estão ali a partir da faixa etária de 16 anos. Então, todos os demais dependentes. E temos um outro prazo também que é interessante a gente destacar, aqui para o pessoal que nos assistem, que é o prazo de 5 anos contados a partir do indeferimento administrativo. Então, porque nós temos 2 possibilidades distintas. Nós temos o requerimento administrativo e o requerimento judicial, com essas diferenças de prazo aí para requerimento. Então, se o benefício for negado, esse é o prazo para requerer via judicial? Na via judicial, até 5 anos. Então dá para pensar. Mas é bom não demorar tudo isso, né? O problema de demorar entre o indeferimento administrativo e o ingresso na via judicial é que provavelmente a pessoa não vai ter direito ao recebimento do retroativo. A jurisprudência ela tem entendido que o pagamento do retroativo ocorrerá a partir do ingresso da demanda judicial. Então, quanto antes a pessoa puder entrar com o requerimento judicial, melhor para garantir o seu direito. Qual que é o valor mensal da pensão por morte? Tem isso? É um percentual, é isso? A pensão por morte, o cálculo, é feito com base como se fosse a pessoa que faleceu, como se ela tivesse direito ao recebimento da pensão por invalidez, que hoje nós temos a terminologia pensão por incapacidade permanente. Então, é feito o cálculo com a média de todos os salários de contribuição da vida ali contributiva e, a partir daquele cálculo, é feito ali a concessão do benefício pensão por morte com base nessa sistemática. Não é integral, então, normalmente? Normalmente não, porque a gente tem uma aritmética utilizada pelo INSS que ele vai reduzindo, porque a gente tem alguns critérios que vai deduzir a questão do valor, o cálculo ali. Então a gente vai considerar, entre outros fatores, o fator previdenciário, a média de sobrevida, então todos esses fatores ali vai interagir. A orientação que nós sempre prestamos para todos os clientes, as pessoas que nos procuram, é sempre quando for fazer o requerimento, por mais que seja um procedimento facilitado, é procurar a ajuda de um profissional especialista, porque o profissional ele vai conseguir deduzir, realizar os cálculos, verificar ali o direito em sua plenitude. Até porque o INSS é literalmente uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Não é futebol, é o INSS, né? A gente não sabe muitas vezes o que vai sair da caixinha de surpresa, mas, por outro lado, dado a experiência que a gente já tem na área, a gente já consegue deduzir e ter uma noção do que pode sair aí, né? A gente tem essa base jurídica. Qual que é o caso mais emblemático que você já teve, assim, o que mais te marcou? Essa é uma pergunta muito interessante, Marcelo, porque toca muito no nosso sentimento, no nosso coração. No nosso escritório, a gente consegue, por conta do processo ser, ali, por vezes, eletrônico, a gente consegue ter uma abrangência maior, território nacional. E o caso mais marcante, sem sombra de dúvida, foi um caso que eu trabalhei com o meu sócio, Dr. Alexander, que foi um caso de uma senhora de São Paulo, que ela tinha sido orientada por outros 2 profissionais da região que os filhos dela não tinham direito. Mas é interessante a gente destacar isso para o público que está nos assistindo, que ela era divorciada do marido. O marido pagava pensão, não era regulamentado a pensão de alimentos para os filhos menores, 11 e 12 anos. E na ocasião ela nos procurou meio que desenganada. E nessa ocasião, quando ela nos procurou, a gente falou, a probabilidade de você ter o direito conferido à pensão por morte para os seus filhos é quase que 100%, mas a gente nunca dá o 100% de certeza para não criar uma expectativa.
E, Marcelo, a gente entrou com requerimento administrativo. 45 dias o benefício estava sendo pago para os filhos. E detalhe, filhos que hoje contam com 12, 13 anos e vão receber no mínimo aí até 21 anos. Ah, recebe até 21, né? Até os 21 anos. Então, tamanha diferença vai fazer na vida dessas crianças essa pensão por morte que foi concedida pelo escritório. Doutor Enio Vieira Júnior está acompanhado aqui do doutor Alexander Simões e do doutor? Doutor Sávio Nogueira. Nogueira. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Até a próxima. Bom trabalho. Eu agradeço, Marcelo. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento, exportações, etc., da região de Londrina, com uma pré-candidata a deputada federal, gestora, coach, que é a Alessandra Vieira, que está aqui conosco. Como vai, Alessandra? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Muito prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite. E vamos conversar um pouco. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Só num comparativo, Alessandra, Maringá, por exemplo, exporta muito mais que Londrina, né? Uhum. Vamos falar sobre isso. O que você acha disso? Marcelo, eu trabalho com pessoas, tá? E quando a gente fala de pessoas, a gente tem algo muito importante a olhar, que é a gente não se compara com os outros. É muito importante que eu me compare comigo mesma, tá? É a primeira coisa. E eu acho que nós partimos da pessoa para a família, para a comunidade, para o entorno, para o mundo. Então, se a gente for seguir esse mesmo princípio, muito mais importante do que comparar Londrina com Maringá, é comparar Londrina com ela mesma. Então, nesse dado, na questão da exportação aí, o que mais chama atenção não é o quanto Londrina está exportando menos que Maringá, mas o fato dela ter tido uma queda de 54% na exportação referente a 2018 para 2021. Então, isso é que importa, entende? Ou seja, ela caiu mesmo o desempenho de Londrina. Isso, o nosso desempenho caiu, referência nós mesmos. Porque as condições que tem Maringá são umas, condições que tem Cascavel são outra, então nós temos que nos comparar conosco. E o objetivo, aí ó, de novo a gente volta em pessoas, né? O objetivo pessoal nosso não é sempre melhorar e crescer? Tem aquela máxima, né? Que me importa hoje é ser 1% melhor do que eu fui ontem. Opa, já seria bom, né? Já seria ótimo. Então,
Isso, se a gente trazer isso para a questão da cidade, é a mesma coisa. Eu preciso estar me comparando Londrina com a Londrina de ontem. Então, aqui sim nós temos um problema nesse sentido, porque nós tivemos uma queda, né, de 54%, quer dizer, né, caiu para metade o que exportamos. Isso. Agora, eu não posso ser leviana, porque teríamos que estudar a fundo qual foi o motivo desta queda, tá? No entanto, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que sim, Londrina precisa crescer. E para crescer, nós precisamos nos desenvolver mais, melhorando nossa logística. Até hoje, nós não temos pista dupla para a capital, nem para São Paulo. Nós estamos praticamente no meio desses dois polos gigantescos. É verdade, é pista simples. E é pista simples uma boa parte, né? Então, a gente precisa melhorar a logística disso. Nosso aeroporto, que também é uma necessidade, é uma carência daqui muito importante, afeta também a questão da importação e exportação. Precisamos desenvolver nosso aeroporto para que ele funcione de uma forma regular, que as intempéries do tempo não causem tanto dano aqui, transformar ele de um aeroporto de passageiros para que ele abrace melhor a questão das cargas, né? Nós já tivemos aqui Gol, Latam, Azul, com terminais de carga atuantes, importantes. Hoje, se você vai verificar, essas empresas estão fazendo muito pouco, né, do transporte de cargas e objetos e tudo. Quer dizer, ao invés de crescermos, nós estamos reduzindo em algumas áreas e isso é preocupante. Agora vamos discutir qual que é a solução, então, como fazer? Como eu disse, eu acredito que nós precisamos muito investir na logística ao entorno, né? Precisamos de uma representatividade junto ao governador, junto ao governo do estado, para termos a pista dupla, né? Tanto daqui para São Paulo quanto daqui para Curitiba, é extremamente importante. Para a questão do aeroporto, temos também a questão do Porto Seco. Isso já foi projeto aqui, acabou saindo lá em Maringá, aqui não saiu de novo, entende? Então nós precisamos... A conversa foi grande na época, mas acabou não saindo do papel, né? Acabou não acontecendo. Então, de novo, eu volto a pessoas. O que nos falta realmente em Londrina é conseguir organizar uma liderança forte, unida, dos governantes, com as lideranças empresariais, as lideranças políticas, os líderes de comunidade, para não só a gente conseguir fazer os projetos, porque projetos a gente faz, né? Desde os anos 90 lá que tem o PDI, que até hoje muita coisa não saiu do papel. O projeto era excelente, O projeto era excelente, mas o Porto Seco estava lá. Você vê, Maringá fez, não, quer dizer, se a gente tivesse feito, né? Então, hoje a gente fala do Master Plan que foi apresentado, eu não sei exatamente a cada quantos anos eles fazem o Master Plan, mas, ou seja, os projetos a gente tem. Então, o que fazer, nós sabemos. O que nós não estamos conseguindo é fazer de fato, é como fazer. E aí, meu olhar é sempre voltado a pessoas, né? Na minha experiência toda de gestão, o nosso maior desafio nas empresas também sempre foi conseguir juntar a equipe. E essa equipe tem que ser um time, tem que ter um objetivo comum. Então, eu acho que falta a nós, todos londrinenses, realmente um olhar para o bem comum, colocar esse bem comum como um objetivo principal para organizar as lideranças, aumentar a nossa representatividade da região mesmo. Essa é uma urgência mesmo, né? Entende? Falta de representatividade. Para organizarmos, então, daí recursos e a forma de fazer para que as coisas aconteçam. E nada de dividir, né? Quanto mais divide, mais fraco é. Mais fraco fica. A gente precisa de união. A união faz a força. É, muito bem colocado. A frase não é nova, mas para Londrina precisa ser dita. Né? Para todos os lugares. Agora, passa pela eleição, né, Alessandra? A eleição está aí, é esse ano. Sim, sim, também. E é isso, a gente precisa da renovação, mas a gente precisa da renovação principalmente daqueles candidatos que a gente vê que se elegem e começam a trabalhar para si e não para a comunidade que o elegeu. Por outro lado, cabe a nós, cada cidadão, é nosso dever acompanhar os candidatos que a gente elege para justamente poder preservar e manter os que estão trabalhando.
né? Só esses, os outros... Sim, os outros precisam de renovação. Mas tem também, graças a Deus, tem muita gente que trabalha pela coisa. Mas é isso, sabe? Falta o engajamento mesmo de toda a sociedade em função do bem comum, em função desse desenvolvimento. E aí não são só os políticos, viu? Não é? Não, somos todos nós. Todos nós. Porque é isso, a democracia, né, que a gente tanto preza por ela, a gente tanto pede essa democracia, a democracia envolve de nossa parte a correspondência, a fiscalização, o acompanhamento, escolher bem entre os meus pré-candidatos, escolher aquele com quem eu vou votar, acompanhar o que ele está fazendo, né? Demandar, corrigir, cobrar. Nas empresas, a gente vive isso nas empresas, você na gestão também dos seus negócios, né? Na gestão dos filhos em casa. Também. A gente delega a tarefa, mas a gente tem que ver se fez. Não é isso? É a mesma coisa. É igualzinho. Alessandra Vieira, pré-candidata a deputada federal do Partido Republicano. Muito obrigado. Grande abraço para você. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Boa noite para todos.